Bem-vindo todos e todas a essa aula sobre a área de ensino da CAPES. Eu sou Tânia Araújo Jorge, pesquisadora do Instituto Oswaldo Cruz e atual coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ensino em Biociências e Saúde. Como eu fui coordenadora da área de ensino de 2013 a 2018, organizei as duas últimas avaliações da área feitas pelos pares na CAPES. Portanto, essa aula vai estar recheada com as minhas impressões. Bom, eu dividi a aula em 5 pontos. Primeiro, a CAPES. Segundo, a educação no Brasil e o papel da pós-graduação nesse contexto. Terceiro, a área de ensino, como surgiu na CAPES. Quarto, a relação entre as áreas de educação e de ensino. E 5, as especificidades e desafios da área de ensino. Vamos começar falando sobre a CAPES, aproveitando que esse é o ano dedicado a Anísio Teixeira, o fundador da CAPES em 1951. Uma vez chamei um pós-doutorando meu para ir à CAPES comigo lá em Brasília e ele se espantou. A CAPES existe mesmo fisicamente? Ele me perguntou. Pensei que fosse uma entidade assim meio etérea. Sim, gente, a CAPES existe, tem sua sede num belo prédio em Brasília. Todos os docentes e discentes da pós-graduação podem e devem acessar seu site ao menos semanalmente. A CAPES é uma fundação do Ministério da Educação e começou a partir de uma campanha nacional cujo objetivo era o aperfeiçoamento do pessoal do nível superior. O C, portanto, era de campanha e depois passou à coordenação. No site da CAPES, vocês encontram sua história e sua missão. Nos quase 70 anos que a CAPES já vem trabalhando, ela desempenha um papel fundamental na expansão e na consolidação da pós-graduação stricto sensu, mestrado e doutorado, em todo o nosso país. E desde 2007, ela passou também a lidar com o aperfeiçoamento do pessoal do nível superior relacionado à qualificação e formação continuada dos professores da educação básica. A CAPES tem 5 ações centrais. A primeira é avaliar a pós-graduação, e para isso ela tem a plataforma Sucupira, cujo nome, gente, não vem da cidade daquela novela, mas sim do educador Newton Sucupira, responsável pelo primeiro documento da pós-graduação atual. A segunda função é dar acesso à divulgação da produção científica nacional e internacional através do portal de periódicos. A terceira é investir na formação de recursos humanos através de seus diversos programas de bolsa. A quarta é promover a cooperação científica através de editais que induzem a cooperação. E a quinta é induzir e fomentar a formação inicial e continuada de professores para a educação básica. Nessa primeira das suas ações, vamos destacar então para que serve a avaliação da pós-graduação. São 3 os motivos, né? Primeiro, regular a qualidade da formação em nível de pós-graduação para todos os níveis de ensino, porque a CAPES não avalia graduação e nem educação básica, somente a pós-graduação. E assim, qualificando a pós-graduação, ela pretende influenciar a graduação, já que todos os docentes do ensino superior precisam ter pós-graduação. O segundo motivo é o mercado não acadêmico, né, que também precisa de pessoas qualificadas. E o terceiro é o fortalecimento das bases científica, tecnológica e de inovação, ou seja, a própria produção científica. Essa imagem mostra que são 2 os níveis de avaliação. Primeiro, para um programa poder entrar no sistema, se ele atinge o patamar mínimo de qualidade exigida, e depois para ele permanecer, para ver como ele se desempenha ao longo do tempo. De modo geral, das propostas apresentadas, 60% a 70% são eliminadas na avaliação inicial. Os programas que ficam e passam a integrar o sistema, a cada 4 anos são reavaliados. Eles podem ser mantidos, retirados ou podem ter sua nota melhorada se o desempenho for compatível com isso. Bom, e que sistema nacional de pós-graduação é esse? É um sistema que reúne as 49 áreas nos quais os 4.641 programas estão inseridos. Eu estou falando os dados de hoje, tá? Na plataforma Sucupira em 2020. Essas áreas se organizam em 9 grandes áreas e em 3 colégios, né? Ao todo são mais de 7.000 cursos e a CAPES recebe mais de 600 propostas novas por ano. No caso do ensino, né, da área de ensino que nós vamos falar, são 187 programas com 224 polos, porque um dos programas é em rede e tem 38 polos. Então, essa é a dimensão do sistema e em 2017 eles foram todos avaliados e vão ser avaliados novamente em 2021, tá? A pós-graduação só existe para melhorar a educação no país. Então, vou falar um pouquinho sobre essa situação, que é o que dá sentido à nossa existência como pós-graduação. Mas vou ficar muito longe de esgotar o assunto, tá?
ele pode ter muitos desdobramentos. Vamos começar com 2 slides sobre a enorme e longa dívida social do Brasil em relação à educação. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, já existiam mais de 40 universidades pelo mundo. A mais antiga é de 737, em Tunis. Depois veio a Universidade Al-Qarawiyyin, em Marrocos, em 859, a de Al-Azhar, no Egito, em 988, e nos anos 1000 iniciaram as universidades da Europa, sendo Bolonha a primeira, em 1088, e Oxford a segunda, em 1096. Agora, no Brasil, a primeira universidade, tal como se conceitua, só surgiu em 1934, que foi a USP. Quando no Brasil, em 1759, os jesuítas organizavam as escolas de primeiras letras, nas Américas já existiam mais de 10 universidades. A educação superior começa de fato no Brasil apenas com a chegada de D. João VI, em 1808. Surgiram, por exemplo, as faculdades de medicina da Bahia e do Rio de Janeiro. Mas a primeira Constituição a assegurar o direito à educação primária foi a do Império, em 1822. Ela assegurou a instrução primária a todos os cidadãos, mas negros e escravos alforriados não eram considerados cidadãos. É incrível, mas a primeira Constituição republicana, em 1891, retrocedeu na educação em relação à Constituição do Império, pois não garantiu mais o acesso livre e gratuito ao ensino. Além disso, os analfabetos não podiam votar na antiga República. Em 1930, foi criado o primeiro Ministério da Educação, no governo Vargas, e em 1934, a nova Constituição assegurava a educação como um direito universal e dever do Estado e da família. Foi criado também o ensino técnico e profissional, o ensino primário de 5 anos, o secundário de 4 e mais 3 de ensino médio. O ano da nova Constituição foi o mesmo ano da criação da USP, 1934, 2 anos depois do Manifesto dos Pioneiros. Quem não conhecer esse manifesto, procure na internet depois, porque é essencial. Como a atual Constituição, a Constituição Cidadã, promulgada em 1988, o direito à educação básica, livre e obrigatória foi instituído para todas as pessoas, assim como a gestão democrática das instituições de ensino e a autonomia para as universidades, que são conquistas que atualmente estamos tendo que defender dia a dia. Mas só em 1996 foi editada a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, regulamentando esses direitos. E em 2014 foi aprovada a Lei do Plano Nacional de Educação, 2014-2024, e em 2015 a Conferência Nacional de Educação avançou na organização da implementação desse plano. No entanto, logo em 2016 iniciaram novos retrocessos com a aprovação da Emenda Constitucional 95, que congelou os investimentos públicos em saúde e educação por 20 anos. A Lei do Plano Nacional de Educação, de 2014, trazia metas claras para a década, e eu trago esse slide para mostrar que 2 anos depois ele foi boicotado. A Emenda 95 precisa ser revogada para que possamos ter direito novamente ao futuro do país que nos foi roubado. O congelamento dos investimentos em educação é incompatível com o desenvolvimento da educação e da saúde, e os problemas na pandemia de 2020 expõem isso muito claramente. Esse atraso histórico e esse desinvestimento na educação têm consequências. Um exemplo eu trago nesse slide que compara a taxa de analfabetismo na França e no Brasil. Em 150 anos, nos séculos 18 e 19, a França reduziu de 65% para menos de 5% o analfabetismo lá. No Brasil, em 1940, os níveis estavam similares aos da França 200 anos antes. E em 2010 ainda estavam próximos a 10%. O menor nível registrado foi em 2018, com 6,8% da população adulta analfabeta, sem falar nos analfabetos funcionais. Isso significa mais de 11 milhões de brasileiros sem nenhum acesso à leitura escrita, portanto, quase na pré-história. Vejam essa distribuição da taxa de analfabetismo nos diferentes estados do Brasil, nesse mapa colorido. São dados de 2017, que mostram que o Maranhão, por exemplo, vive a situação que a França viveu 170 anos atrás. A questão da escola e do ensino fundamental estavam bem presentes nas ideias de Anísio Teixeira. É dele essa frase que diz: a escola tem que dar ouvidos a todos e a todos servir. Será o teste de sua flexibilidade. Deixe-me mostrar agora um exemplo da consequência desse nosso atraso histórico na educação, não mais na alfabetização de pessoas, mas no acesso das pessoas ao ensino superior. Esse gráfico foi tirado da publicação do INEP sobre dados do Censo da Educação Superior em 2018.
Ele compara o percentual da população que já concluiu a educação superior segundo duas faixas etárias, os mais jovens em azul, de 25 a 34 anos, e os mais velhos em vermelho, de 55 a 64 anos. Vejam que o Brasil é o pior país dos comparados aqui, que incluem o México, a Colômbia, o Chile e a Argentina, na América Latina, e os Estados Unidos, Canadá e Rússia, para países de grandes dimensões como o Brasil. Enquanto na Rússia mais de 60% da população de 25 a 34 anos tem curso universitário, 20% a mais que na França, por exemplo, no Brasil esse percentual não chega a 20%. E nos mais velhos a taxa é ainda menor. Novamente, comparando a França e o Brasil, com essas setas vermelhas que eu botei embaixo, estamos muito longe do que poderíamos atingir se houvesse políticas públicas adequadas, como as previstas no Plano Nacional de Educação. Um outro problema que está no mesmo contexto é a enorme desigualdade de renda entre os brasileiros. Esses são dados de 2013, mostrando que 66% das famílias brasileiras ganham no máximo até R$ 2.034 e que a renda dos 1% de brasileiros mais ricos é 27 vezes maior do que a dos mais pobres. Eu reproduzi essa pirâmide num gráfico Excel, pois achei que aquelas pontas estavam muito grandes. Realmente, você praticamente não vê a ponta dos 1% mais ricos na pirâmide feita com a escala correta, que é essa que está ao lado esquerdo da tela. Ao fazer uma pirâmide da desigualdade da educação, fica também muito clara essa noção de que o Brasil não só é um país com população muito pobre, mas também muito sem acesso à educação. Reparem na pirâmide da direita que o percentual que completa o ensino superior já é bem pequeno, 7% em 2013, no total da população, né? O percentual que completa a pós-graduação também some na pirâmide, pois é de 0,3% no mestrado e 0,1% no doutorado. A elite da elite em termos educacionais. Portanto, precisamos ser formados com consciência desse problema da desigualdade para abordá-lo com o impacto das pesquisas que todos vocês vão fazer e dos trabalhos que vocês vão fazer ao completar a pós-graduação. E para completar essa mínima introdução sobre o problema da educação num país de desigualdades, vou ler aqui duas frases do Marcelo Medeiros, que é pesquisador do IPEA, e pesquisa esse tema, né, no trabalho. Ele disse numa entrevista à revista Exame que a forma como o Estado trata os ricos é mais importante do que como trata os pobres, porque eles detêm uma quantidade gigantesca de recursos. O 1% mais rico tem cerca de um quarto de toda a renda do Brasil e uma capacidade de alavancar a desigualdade muito maior do que qualquer pessoa na parte de baixo. É quase uma aritmética simples, importa muito mais a desigualdade entre esses ricos e o resto da população do que entre os pobres e quem está perto da pobreza. Por isso, gente, educação é política. E não é à toa que Paulo Freire é tão atacado pelos atuais governantes. Foi ele quem nos disse: seria uma atitude muito ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que permitisse às classes dominadas perceberem as injustiças sociais de forma crítica. Mas para nos fortalecer nesse contexto, o muro em frente ao Ministério da Educação em Brasília tem essa imagem grafitada. Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Paulo Freire. Vamos entrar então agora no terceiro ponto da aula sobre como surgiu a área de ensino nesse contexto. Vou voltar então à ideia de onde está a área de ensino dentro da CAPES e qual é a relação dela com a área de educação. Lembram que eu falei que o Sistema Nacional de Pós-Graduação tem 49 áreas de avaliação? Então, elas estão organizadas em 3 colégios, esses que eu circulei em azul, e em 9 grandes áreas, essas com as barras pretas horizontais. Eu circulei em vermelho, com uma estrela amarela, a área de ensino, para vocês verem que ela se situa na grande área multidisciplinar, tendo como áreas irmãs a biotecnologia, as ciências ambientais, a área interdisciplinar, que é a maior da CAPES, e a área de materiais. Eu circulei em vermelho também outras grandes áreas com as quais a área de ensino também dialoga, tanto no Colégio de Humanidades como no Colégio de Ciências da Vida, como vocês vão ver mais adiante. O campo de pesquisas em ensino de ciências e ensino de matemática é muito anterior à criação da área de ensino. Em 2000, essa área foi proposta à CAPES porque justamente os resultados das pesquisas em ensino de ciências
não se refletiam nas práticas no ensino de ciências nas salas de aula. Havia um problema de translação desses conhecimentos produzidos para a prática das escolas. Então, foi proposta a criação de mestrados profissionais visando diretamente ao público de professores, e essa proposta foi logo adotada na área de ensino de ciências e matemática, como ela se chamava então naquela época. Um trabalho de Ono de Jong reforçava que quando o professor é colocado no papel de um mero executor de propostas vindos da universidade, isso aumentava o fosso entre a pesquisa e a prática docente. Esse é o trabalho de que lhes falei, que visava construir pontes entre a pesquisa e a prática, né? No fundo, a área de ensino tem como desafios provar aquilo que todo mundo já sabe, criar evidências para isso, né? Primeiro, que o professor não tem tempo para ler pesquisa, pois está muito ocupado com o seu trabalho e ensinar na sala de aula, que os pesquisadores não têm tempo para providenciar a inserção da sua pesquisa nas escolas, porque tem que publicar em revistas e etc. E que quando o professor é colocado no papel de mero espectador, de mero executor, esse fosso aumenta, né? Então a ideia era colocar o professor numa função muito mais de elaborador das pesquisas junto com as equipes de pesquisa do que como mero executor. Por causa disso, houve uma metamorfose nessa área de ensino de ciências e matemática para ela virar uma área de ensino, né? Como vocês sabem, as metamorfoses, tanto na ciência como na arte, nos ensinam a ver mudanças. E foi isso que aconteceu. Como eu falei no início, eu entrei para a coordenação de área em 2013 e conduzi a avaliação trienal, que foi justamente no período de mudança entre a área de ensino de ciência e matemática e a área de ensino. E vocês podem ver por essas duas nuvens de palavras que, com as 658 linhas de pesquisa dos 73 programas da Trienal de 2013, elas deram origem a essa nuvem de palavras que está à esquerda, né? Ensino de ciência e matemática era o grande destaque. Mas já nas teses e dissertações daquela mesma trienal, na época era trienal, não era quadrienal, vocês já tinham outras palavras, muitas outras palavras presentes naquele campo, que davam destaque justamente a qual? Ensino. Tá? Então, de dentro da área de ensino de ciência e matemática já podia sair a área de ensino que estava sendo demandada por outros campos, saúde, tecnologias, ensino de humanidades, então vários outros campos estavam sendo demandados naquele momento e a área de ensino, sem ser tão estreita como só ciências e matemática, ela foi demandada. E a gente, claro, se embasou novamente numa frase de Paulo Freire, de que mudar é difícil, mas é possível. E esse ficou sendo o escopo da área de ensino, tanto no documento de área de 2013, reconfirmado no de 2017 e mais recentemente no de 2019. A área de ensino é uma área de pesquisa translacional que busca construir pontes entre conhecimentos acadêmicos gerados em educação e ensino para sua utilização em produtos e processos educativos na sociedade. Então, ela interage com várias outras áreas, né? Além disso, em 2015 foram definidos 3 eixos estruturantes para cooperação e atuação na área. O primeiro era o próprio ensino na educação básica, porque esse ensino era o que estava demandando mais intervenção, mais experiência, mais geração de conhecimentos. Além disso, o ensino superior e espaços não formais. O segundo eixo era um eixo de formação de professores, também muito trabalhado na área. E um terceiro eixo basicamente as temáticas que se agregaram na área, que foi o próprio ensino, saúde, ambiente, ciência, tecnologia e formação profissional. Como identidade dos programas de ensino, você tem o foco nesse profissional de ensino que integra, por um lado, o conteúdo específico, física, química, biologia, matemática, com o conteúdo pedagógico. Tá? Então, essa relação que esse profissional vai poder fazer entre o conhecimento científico, escolar e popular vai permitir que esse elo fraco, que é a formação dos profissionais que dominam o conteúdo pedagógico específico para um determinado campo
de conhecimento pudesse ser reforçado. Essas definições conceituais também ajudaram a que a gente pudesse ter clareza sobre o tripé de sustentação da atividade do ensino. O ensino não existe por si só e ele tem que se embasar e se articular sempre com uma política de valorização da profissão e da carreira do professor, com uma política de qualificação da formação dos professores, então tem que valer a pena ele fazer aquela formação, ele tem que melhorar na sua carreira e na sua profissão, finalmente, com uma política de recuperação e de melhoria da infraestrutura das escolas e das condições gerais de trabalho. Então, todo o trabalho da área de ensino tem sempre que lidar com essas questões para sustentar um ensino de melhor qualidade. Para contextualizar mais ainda a questão da educação que é enfocada na área de ensino, a gente traz o problema das ciências no ensino médio, né? Já mostramos para vocês que existe uma baixa escolaridade da população e nisso 52% dos jovens estão na realidade fora da escola no ensino médio, né? Os jovens que deveriam estar no ensino médio, eles saem da escola, não estão lá, né? Além disso, o percentual de jovens que procuram as licenciaturas de Física, Química e Matemática vem baixando, né? Já era muito baixo, 3%, e vem diminuindo até 2011, por esses dados do Ministério da Educação em 2013. Né? A situação era de baixos salários, né? De desprestígio e desvalorização da profissão, de desencanto com a profissão, desinteresse por ela, né? Necessidade de maior e melhor formação, tanto inicial nas licenciaturas como continuada, e condições inadequadas nas escolas. Portanto, fazer uma pós-graduação nesse contexto significa ter limites e clareza desses limites, né? A baixa qualidade do ensino, com vários indicadores internacionais, também desanima, né, por um lado, o professor para esse enfrentamento. No entanto, como aquela imagem do copo meio cheio, meio vazio, também esse conjunto de problemas também motiva o professor a vir para a pós-graduação em ensino. O gráfico anterior terminava em 2010 e esses que eu estou mostrando aqui começam em 2010. Esse é um problema totalmente pertinente à área de ensino. Os gráficos também vieram do Censo sobre a Educação Superior de 2018 do INEP, onde vemos que a taxa de desistência das licenciaturas, essas barras vermelhas, vem crescendo muito ano a ano desde 2010. Isso ocorre para a formação de professores de matemática, química e física, também de pedagogia. Apesar disso, vamos olhar para essas barras verdes do gráfico, que são os que concluem, e é a nossa metade cheia do copo, né? As barras verdes vêm aumentando, pouco, mas vêm aumentando. E ainda se constituem um problema relevante para a formação de professores de ciências, física, química, matemática, como nos mostram esses gráficos. E essa é a imagem que nos mostra o crescimento anual da área de ensino em termos de número de programas. Eles começaram com 7 programas em 2000 e hoje são 187. Foram 180 programas que surgiram nesses 20 anos de funcionamento da área de ensino. Surgiram e foram mantidos. Vocês veem que aqui, de 2017 para 2018, teve uma queda. Por quê? Alguns foram descredenciados ou fecharam por vontade própria e, novamente, houve um crescimento entre 2019, que eu não tenho os dados ainda, e 2020, que são os dados disponíveis na plataforma Sucupira presente, tá? Aqui o que aconteceu é que também, além do mestrado profissional ser uma modalidade muito oferecida dentro da área, vocês podem ver que eles começaram em 2002 e que vieram crescendo para serem dominantes e maiores dentro da área, também surgiram os doutorados profissionais, e nós temos hoje 7 programas com doutorado profissional dentro da área de ensino, né? Mas como eu disse a vocês que a área de ensino ela está inserida na grande área multidisciplinar, deixa eu mostrar para vocês um pouco como é que foi o crescimento dessa grande área. Repara que nós temos aqui biotecnologia, ciências ambientais, ensino, interdisciplinar e materiais, num total de 585 programas em 2014.
6 anos depois, agora em 2020, nós temos 810 programas, e desses, ali está do lado a taxa de aumento. As áreas que mais aumentaram foram ensino e ciências ambientais. Todas aumentaram, né? 1,4%, né? 40%, 30%, mas a área de ensino foi a que mais cresceu, 68% nesse período, né? E isso tudo fez com que o conjunto da grande área também subisse bastante, 43% no conjunto de programas da grande área. Se você for verificar, a área de educação, que está dentro da grande área de ciências humanas, ela também cresceu de 148 para 190 programas, né? Mas foi um crescimento numa taxa menor. Então, a demanda pelos programas da grande área multidisciplinar, tanto na área interdisciplinar, como na área de ensino, como na área de ciências ambientais e na biotecnologia, é uma demanda muito grande, né? Como vocês podem ver, porque o número de programas que se compuseram nesse período foi bastante grande. Esse é um slide que eu gosto muito de mostrar, porque mostra em imagem esse crescimento da área de ensino, né? Em 2005, eu era coordenadora do nosso programa de ensino em biociências e saúde e fui a uma reunião de coordenadores, e eram 24 coordenadores se reunindo numa sala. Em 2015 e depois em 2017, o número de coordenadores reunidos no seminário de área já foi para 134 e para 180. Então, vocês veem que a capacidade de proliferação de bons cursos, com bons programas de pós-graduação, com bons corpos docentes e com coordenadores bastante motivados, foi muito importante nesses 20 anos da área de ensino. Esse crescimento da área durante esses 20 anos pode ser percebido pelo número de programas, pelo número de docentes, pelo número de egressos e também pelo número de matrículas. Esse crescimento em número de matrículas foi percebido na Folha de São Paulo, que montou uma matéria especificamente sobre isso no final do processo de avaliação quadrienal, mostrando que de todas as 49 áreas, não só a nossa cresceu muito em número de programas, como em número de matrículas foi a que mais cresceu, a que mais ofereceu matrículas ao longo do quadriênio. Esses gráficos, extraídos do relatório da avaliação quadrienal de 2017, mostra que de 2013 a 2016, tanto para mestrado quanto para doutorado, houve um aumento na oferta de matrículas em todas as regiões do país, em termos da área de ensino, dentro da área de ensino. Essa também é uma figura extraída do relatório de avaliação que mostra a maturidade dos programas da área, né? A base da pirâmide tem os programas nota 3, depois os programas nota 4, e nota 5, nota 6 e nota 7. Nas duas primeiras avaliações, os programas da área de ensino só alcançavam a nota 5. E assim mesmo, de uma forma muito desequilibrada do ponto de vista que as duas primeiras pirâmides não são piramidais, né? Não são bem piramidais. Já em 2013, essa pirâmide começou a se configurar pela distribuição do número de programas, e em 2017 ela se confirmou, incluindo um programa nota 7, né? 5 programas nota 6, 19 programas nota 5, 49 programas nota 4 e 63 programas nota 3. Então, isso mostra a maturidade da área. Vamos entrar, então, no nosso quarto ponto da aula, que é para apreciar as relações entre as áreas de educação e de ensino no nível da CAPES. Essa é uma discussão nacional e internacional e é bem pertinente numa aula como essa. Evidentemente que todo mundo sabe que o ensino é um campo da educação, né? O ensino está contido na educação e não o contrário. Se a gente for se ater às sub-áreas da educação, tal como descrito por Solange Stanislau dos Santos, a gente vai ver que são muitas essas sub-áreas, né? Desde educação infantil, ensino fundamental, educação popular, educação de jovens e adultos, as políticas públicas, o processo de formação de professores, a questão da história da educação, da alfabetização, educação ambiental, educação inclusiva, enfim. Educação matemática, todos os campos, didática, gestão escolar, são sub-áreas da educação. Então, como é que o ensino se enquadra dentro disso? É lógico que ele pode
assumir, adotar e pesquisar em cima de qualquer uma dessas áreas. Mas existe um conjunto de linhas que estão bem características, linhas de pesquisa, dentro dos programas da área de ensino. Eles se agregam em 5 grandes macro-áreas que a gente poderia delinear como, primeiro, os recursos didáticos e as tecnologias educacionais. Né? Como é que você aborda cada tema, com que didática, com que pedagogia para aquele conteúdo específico. Um segundo grande tema, uma segunda grande linha de pesquisa, são os processos de ensino e aprendizagem, né, que se dão em cada uma das várias áreas do conhecimento que configuram o ensino em qualquer dos níveis. Né? Uma terceira grande área é a formação de professores. Uma quarta é a parte da relação da educação com a cultura, então história, filosofia, arte, são temas que são presentes em muitas linhas de pesquisa dos programas da área de ensino. E, finalmente, tem um campo grande que é a educação não formal e a divulgação científica, que também estão presentes dentro das linhas dos vários programas da área de ensino. Eu recomendo que quem queira se aprofundar um pouquinho na identidade dos programas de ensino e educação, leia esse comunicado conjunto que foi escrito pelas áreas de ensino e educação em 2013, depois do trabalho de uma comissão única, para poder construir um pouco da separação desses escopos. Né? O documento está disponível na página da CAPES e tem uma declaração de princípios e de intenções com as perspectivas de cooperação e articulação dessas duas áreas. Eu não tenho como ler esse comunicado aqui para vocês na aula, mas o conteúdo é basicamente o seguinte. Ele comenta sobre a dimensão das duas áreas quando estão juntas. Na época eram 319 programas, hoje são 377, é um número grande de programas. Ele comenta sobre o escopo de atuação de cada área, tanto educação como ensino, e ele destaca os princípios comuns a ambas as áreas. Primeiro, a educação é necessária para o desenvolvimento brasileiro. Então, existem novas tarefas da educação em escala com qualidade que exige mais atenção e esforço da pós-graduação. Isso se refere àqueles itens que eu comentei no início da aula. O segundo princípio comum é a defesa e valorização de melhores salários e condições de trabalho para os professores, como eu também já comentei com vocês. O terceiro é o destaque para a formação dos professores como um eixo importante da qualidade do ensino. Né? Então, esses 3 são eixos comuns, princípios comuns que a gente coloca para as duas áreas. Além disso, é responsabilidade da pós-graduação o aperfeiçoamento da formação de quadros que atuam diretamente nas escolas e nas administrações das redes escolares. Então, para não perder de vista de que a gente tem que influenciar, ou pode influenciar, ou deve influenciar diretamente na qualidade das escolas. Né? Finalmente, também a gente pontua sobre a experiência acumulada, né? Tanto em orientações para políticas de formação de professores, como de pedagogia e didática em vários campos. Foi também destacado nesse comunicado conjunto que é de suma importância que os programas de pós-graduação de professores apoiados, reconhecidos ou promovidos pela CAPES, em particular os mestrados profissionais, e eu diria que agora os doutorados profissionais também, nos seus diferentes formatos, incluam sempre conteúdos de formação pedagógica, de modo interrelacionado aos conteúdos de formação disciplinar para a matéria que está sendo ensinada. Então, depois disso, nesse comunicado também tinha um conjunto de desdobramentos e uma agenda proposta. Né? Então, mais do que brigar ou divergir, o nosso esforço é no sentido de somar as forças do ensino e da educação. Né? Ensino é a área 49, são 187 programas hoje e 230 cursos, dos quais 96 mestrados profissionais e 8 doutorados profissionais. A educação são 190 cursos, 190 programas, somando 285 cursos e 52 mestrados profissionais e 2 doutorados profissionais. Juntos nós somos muito mais fortes, né? 377 programas, 515 cursos de mestrado e doutorado, né? Dos quais 148 mestrados profissionais e 10 doutorados profissionais. Portanto, existe uma expectativa bastante grande da articulação dessas duas áreas.
Uma outra maneira da gente analisar as duas áreas, educação e ensino, é através dos docentes dessas áreas. Com base nos dados da plataforma Sucupira, que estão abertos, e eu peguei o último ano disponível, que é 2018, eu fiz uma análise do número de docentes e da sua formação doutoral, em que campo que eles fizeram doutorado para poder atuar na pós-graduação. Vocês reparem, as barras azuis são dos docentes da área de educação, que ao todo são 4.450 docentes, enquanto que as barras cor de abóbora são dos docentes da área de ensino, 3.574, ou seja, tem 1.000 docentes a mais na área de educação do que na área de ensino. E se vocês verificarem, onde é que essas barras azuis são maiores do que as barras laranja? São exatamente na formação doutoral em educação, que os docentes da área de educação têm doutorado em educação, e nas humanidades, psicologia, sociologia, que também tem mais, que os docentes da educação têm uma formação acumulada doutoral maior nessas áreas. Enquanto que os docentes da área de ensino, reparem que as barrinhas cor de abóbora são maiores no ensino, com formação doutoral no próprio ensino, nos campos do ensino, nas ciências biológicas e da terra, ciências da saúde, ciências exatas e tecnológicas, matemáticas, comunicação, artes e letras é mais ou menos similar, né? Então, a gente pode dizer que existe uma maior interdisciplinaridade na formação do corpo docente da área de ensino e uma maior especificidade em educação e humanidade na área de educação. Esse gráfico foi construído com os mesmos dados do anterior, só que aqui cada um desses campos está em percentual, né? Os números originais estão ali, mas vocês podem ver claramente que o percentual de formação doutoral no campo da educação, das humanidades, psicologia, sociologia e mesmo da comunicação, letras e artes é bem maior na área de educação, onde isso vai de 60% a quase 75%. Enquanto que nas demais áreas, o próprio ensino, ciências biológicas e da terra, ciências da saúde, ciências exatas tecnológicas, química, física, matemática, é uma formação doutoral mais característica dos docentes da área de ensino, que são as barras percentuais laranja bem maiores do que as azuis. Vamos então entrar no quinto e último ponto da aula, que são especificidades e desafios da área de ensino. Bom, esse slide ele traz 3 informações relevantes. A primeira são as metas do Plano Nacional de Educação, com as quais a área de ensino e também a de educação contribuem principalmente. É a meta 15, né, em que se pretende que tenha licenciatura para 100% dos educadores brasileiros, que são mais ou menos 500 mil professores, e esse é o campo de atuação dos mestres, né, dos mestres egressos que atuam na formação de licenciaturas na graduação. A meta 16 é formar em pós-graduação pelo menos 50% dos professores da educação básica, né, que são 415 mil professores. Né? Esse é o campo de trabalho dos doutores egressos da área, porque para trabalhar na pós-graduação você precisa do doutorado. Então, essas duas metas, a 15 e a 16, são as que mais se afinam com o conjunto do trabalho da área. Na direita, vocês têm o mapa de distribuição dos cursos, né? Notas 3, 4, 5, 6. Venham que a gente ainda realmente tem poucos cursos notas 5 e 6. Praticamente não dá para ver aqui nesse mapa pequeno. E isso mostra aquela distribuição geográfica da pirâmide que eu mostrei anteriormente, né? E no total são 187 programas, sendo 171 mestrados, né, 89 profissionais e 86 acadêmicos, está bem balanceado, 41 doutorados, sendo 36 com mestrado, né, e 5 doutorados isolados, doutorados que não têm mestrado. Nós temos uma rede de mestrado profissional importante, além desses 89 mestrados profissionais, que são mestrados profissionais isolados cada um, existe uma rede de mestrados profissionais com 38 polos, que é o PROF-EPT, nos institutos federais da rede de institutos federais do Brasil. E temos também uma rede de doutorado em ensino de ciência e matemática na Amazônia, que é a REAMEC, que é uma rede muito importante para formação de doutores em ensino de ciência e matemática na Amazônia.
Nesse slide, eu trago números importantes da área de ensino, ainda de 2016, da avaliação quadrienal, quando tivemos mais de 5.900 egressos, mais de 2.400 periódicos registrados com os trabalhos acadêmicos, mais de 13.100 artigos publicados, sendo que 7.400 foram nos extratos A1 a B1, e mais de 2.500 livros, sendo 500 deles nos extratos L1 e L2, que são os melhores extratos de livros. Além disso, tivemos mais de 3.000 produtos educacionais registrados, dos quais mais de 400 nos extratos EDU1 e EDU2, que são também os extratos de maior qualidade, né? Aqui embaixo, nessa pizza, está a distribuição por sexo, né, dos docentes da área de ensino. Em 2016 eram 2.600 docentes, agora já são 3.138 em 2018, teve um acréscimo de 20% de docentes em 2 anos, né? E esses docentes continuam sendo predominantemente mulheres, né? Além disso, o número de pesquisadores em produtividade do CNPq aumentou nas faixas de pesquisador 1A, 1B, 1C e 1D. No entanto, ele diminuiu no número de pesquisadores 2. Né? A gente acredita que isso seja em função do desânimo da submissão de projetos por conta da redução do investimento em ciência e tecnologia no nosso país, mas a gente acha que não devem ser desmotivados, não, porque justamente é importante essa presença da área como dentro do campo do CNPq também. Né? Os bolsistas do CNPq de produtividade, eles têm uma avaliação externa e uma competição muito grande, e como não existe uma área de ensino dentro do CNPq, apenas na CAPES, as duas áreas estão juntas, né? Os proponentes, de modo geral, da área de ensino também caem na área de educação. Alguns poucos têm bolsas de produtividade nas suas áreas específicas de origem, né? Disciplinares. Nesse slide, nós vimos questões que são comuns a várias áreas, como a página de cada área, como o documento de área, como o documento de APCN, que é a proposta de novos cursos, e os critérios de classificação de periódicos e de livros. No entanto, tem duas especificidades muito interessantes na área de ensino, que são os documentos de qualis produtos educacionais e de qualis de trabalhos completos em anais de eventos. Essa era a estrutura do documento de área em 2016, que apresentava considerações gerais sobre o estágio atual da área, considerações sobre a avaliação quadrienal que viria em 2017, apresentava as fichas de avaliação para o quadriênio com os critérios específicos e as considerações e definições sobre internacionalização e inserção internacional. O atual documento de área, divulgado em 2019, ele é assinado pela coordenação atual, foi composta pelos professores Marcelo Borba, Maurivan Ramos e Ivanise Risati, e tem uma estrutura muito diferente, como vocês vão ver. Esse atual documento de área, ele é muito menor, não tem 40 e poucas páginas, mas não chega a 20, e ele trata também de considerações sobre o estado da arte da área, né, em termos de tendências, apreciações e orientações, diagnóstico da área, interdisciplinaridade na área, que também tinha no anterior, mas, sobretudo, ele trata de considerações sobre o futuro da área. Então, os itens são inovações e transformações e propostas, planejamento dos pós-graduações, dos programas, na área de ensino, no caso, né, no contexto das instituições de ensino superior. A adoção da autoavaliação como parte da avaliação dos programas. A perspectiva de impacto dos programas dessa área na sociedade. As perspectivas de processo de internacionalização dos programas e de redução das assimetrias regionais e intrarregionais. E também uma visão da área sobre fusão, fragmentação e migração de programas, sobre a modalidade à distância, sobre a modalidade profissional, sobre a indução da interação com a educação básica, sobre formas associativas diversas, que é a visão que a área tem sobre isso, e a visão da área sobre mecanismos de solidariedade, como Minter e Dinter, além de outras considerações. Eu estou quase concluindo e queria deixar essa mensagem de que a CAPES somos nós. A CAPES é feita pelos docentes da pós-graduação.
Nós estamos fechando um quadriênio, 2020 é o último ano desse quadriênio, e vamos entrar em 2021 exatamente no processo de avaliação de 2017, 18, 19 e 20. Essa é uma imagem dos consultores que trabalharam na avaliação de 2017. E a percepção é de justamente que as considerações, as reflexões e os aprendizados que a gente tem nesse processo de avaliação são muito grandes, né? E são de todos nós. Então, quem faz os documentos, quem faz os critérios, quem faz os limites, é a própria área, é a própria CAPES, no sentido do conjunto das áreas. Se nós, às vezes, perdemos determinadas teses para outras áreas, é porque elas estão, naquele momento, com maior força do que nós. Então, do ponto de vista da área de ensino, é importante que a gente tenha essa visão sistêmica, que a gente tenha essa visão de integração, inclusive com a área de educação e com a grande área multidisciplinar, justamente para poder sermos todos fortes mais juntos. Essa é a ideia, todos sermos mais fortes quando juntos. Eu quero agradecer aqui a todos os consultores que, nesse período todo em que eu fiquei na CAPES, fizeram um trabalho maravilhoso em comissões de avaliação, em comissões do Qualis e nas próprias comissões de avaliação da quadrienal de 2017, e dizer que buscar a qualidade no ensino que a gente promove no Brasil é uma tarefa difícil e é uma tarefa de todos nós, docentes e discentes. E que a gente vai partir para essa nova quadrienal com uma série de incertezas, mas também com uma base bastante sedimentada pelos 20 anos da área. Então, a minha mensagem para vocês todos é de otimismo. Eu acho que a gente vai ser capaz de enfrentar esse processo de avaliação, tirando boas lições dele. Eu já vou finalizando então com essa frase do Anísio Teixeira, com quem eu abria a aula, de que educação é fundamento da democracia. E não há nem educação e nem democracia sem luta. Portanto, com essas imagens de luta dos professores em diferentes momentos, eu queria encerrar, quase encerrar, para passar o meu último slide. O último slide que é esse, onde a gente vê uma imagem dos coordenadores de pós-graduação e dos consultores de pós-graduação na avaliação de 2017 lutando, fazendo uma corrente em volta da CAPES no sentido de defesa dos orçamentos para o ensino, para a ciência, para a tecnologia, para a saúde, que estavam sendo atacados e continuam sendo até hoje. Muito obrigada a vocês, deixo o meu contato para que, se alguém quiser entrar em contato pessoal, possa usar o e-mail. Um abraço e qualquer coisa estou à disposição.